A gente fala agora sobre a eleição na Venezuela. Os chanceleres do Brasil e da Colômbia avaliam que o resultado do pleito de domingo na Venezuela está em aberto. Em encontro nesta quinta-feira, Mauro Vieira e Luiz Murillo demonstraram, no entanto, preocupação com as declarações de Nicolás Maduro dos últimos dias. Para analisar esse cenário, a gente convidou o professor de Relações Internacionais, Bruno Pasquarelli. Tudo bem, professor? Como vai? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Eu que agradeço o convite. Bom, professor, do ponto de vista da diplomacia, o que é possível fazer em relação a essa eleição na Venezuela? E a grande pergunta que se coloca é quais são as chances da oposição? Esse tom a mais de Nicolás Maduro nos últimos dias pode ser um indício de que o jogo não está resolvido na Venezuela, como sempre foi nas últimas eleições? Bom, são duas questões muito interessantes, Thiago. A primeira delas em relação à diplomacia. Nós temos realmente um momento de certas rusgas entre Brasil e Venezuela, e a Colômbia, junto com o Brasil, tentam aparar essas rusgas e para tentar justamente deixar o processo eleitoral de uma maneira estável. Tanto o Brasil quanto a Colômbia, que estão intermediando a situação na Venezuela das eleições, estão procurando garantir que quem ganha a eleição tem uma passagem estável para o poder, né? Essa é a primeira discussão. A segunda discussão é justamente o que vai acontecer, né? Se a oposição tem realmente chances de ganhar. A gente tem, no momento, são 10 candidatos, né? 9 candidatos da oposição contra o atual presidente Nicolás Maduro. O que a gente observa, tem saído algumas pesquisas de opinião, uma recentemente mostrou que a oposição ganharia com 60% dos votos. Outras têm mostrado uma ligeira propensão a Maduro ganhar as eleições de domingo. O mais importante, né, as pesquisas elas estão oscilando muito e elas costumam errar muito na Venezuela também. O mais importante em relação às eleições da Venezuela é justamente o comparecimento às urnas. Porque o que acontece? A Venezuela o voto não é obrigatório. Então, é fundamental que os oponentes, os candidatos que estão disputando os votos, chamem as pessoas para participar do pleito eleitoral. Nós tivemos, por exemplo, em 2016, nas eleições legislativas, 75% da população participando, um número muito alto. Já em 2018, que era uma situação que a população estava muito desanimada com a política, apenas 43% das pessoas participaram das eleições. Então, o fundamental vai ser justamente esse comparecimento. E o que algumas pesquisas dizem é que quanto maior é o comparecimento, maiores as chances do Maduro ganhar. Mas o que a gente observa realmente é uma disputa mais acirrada do que já aconteceu nos últimos anos. Pois é, agora há pouco a gente acompanhou, inclusive ao vivo, a campanha eleitoral e do candidato Edmundo Gonzalez. A gente continua acompanhando, claro, todos esses desdobramentos. Vou chamar Dora Kramer para fazer a próxima pergunta ao professor Bruno Pasquarelli. Dora. Boa noite, professora, mas eu já quero ser aproveitadora, quero fazer duas, né? Logo, já sei. Primeiro, se a oposição ganhar, na sua opinião, tá? Se a oposição ganhar, ela toma posse? Se tomar posse, governa? Essa é uma. A outra é, qual é o peso da ausência desses milhões de venezuelanos que estão exilados e que não puderam se registrar para votar? Eu vou começar pela segunda pergunta, então. A gente tem um peso enorme dessas pessoas que saíram da Venezuela na condição de imigrantes, na condição de refugiados. E o que a gente notou nos últimos dias foi que muitas dessas pessoas, nos países que elas estão, elas procuraram se alistar e tentaram se alistar. A gente tem notícias de pessoas que ficaram 3 dias ali na fila para tentar realmente participar dessas eleições e muitas não conseguiram. Então tem sim um peso muito grande, né? Esse é um elemento muito importante, além da questão do próprio voto não ser obrigatório. Em relação à sua primeira pergunta, é a pergunta de $1 milhão, digamos assim, né? A gente não sabe o que pode acontecer em relação a caso Maduro perca. O que tem se discutido, inclusive com o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, tentando ser o intermediário, é que caso ocorra a derrota do Nicolás Maduro, que essa transição seja feita de uma maneira pacífica, com uma possível anistia para Nicolás Maduro e os seus e a sua base, né? Se isso vai acontecer, realmente é uma pergunta muito complexa, a gente não sabe. A gente viu as declarações do Maduro, né, dizendo
que haveria um banho de sangue caso a oposição ganhasse, muito para espantar as pessoas, né, para não votarem na oposição. Então, realmente é uma situação muito delicada. A gente espera, eu na condição de professor de Relações Internacionais, de cientista político, eu espero que haja uma passagem, caso a oposição ganhe, que realmente tenha uma passagem de poder estável, né, com ambos os derrotados e também o vencedor, respeitando as regras do jogo. Claro. Professor Cristiano Vilela faz a próxima pergunta. Vilela? Professor, boa noite. Professor, uma vez Maduro se elegendo, que a contagem oficial declare Maduro como vencedor, você vê alguma possibilidade de que países vizinhos eventualmente criem algum óbice para o reconhecimento dos resultados? Ou a tendência é que uma vez o resultado que seja proclamado seja da vitória do atual governante, Brasil, Colômbia e outros países venham a aceitar normalmente esse resultado? Cristiano, essa é uma questão da soberania do país, né? Então, é um pouco natural até que os países da região aceitem o resultado das urnas, né? Então, essa é uma questão interessante até, porque a gente teve rusgas, por exemplo, entre o presidente Lula e o presidente Nicolás Maduro. Então, uma vitória, por exemplo, do Nicolás Maduro, obviamente o governo Lula vai reconhecer o Nicolás Maduro como presidente, mas isso não quer dizer que as relações vão se manter boas, por exemplo, entre Brasil e Venezuela. A gente observa, por exemplo, nos últimos meses, uma relação que vem se deteriorando um pouco, né? Mas é natural que todos os chefes de Estado, em sua grande maioria, aceitem o resultado das urnas. E, professor, por mais que esse resultado deva ser aceito, o senhor acha que a diplomacia brasileira vai mudar ou elevar ainda mais o tom, como já tem feito nos últimos tempos, ou não? Isso daí vai ser amenizado porque é um país parceiro do Brasil e tem essa ligação com o governo do Brasil? A diplomacia brasileira, ela sempre prezou pela estabilidade na região, né? O Brasil é a grande liderança da região, então o Brasil ele quer manter a região estável, né? Então, a gente viu, por exemplo, quando teve o conflito ali em relação a Essequibo, na Guiana, né, que a Venezuela queria tomar o território da Guiana, o Brasil agiu como mediador para justamente manter a estabilidade da região. Então, o que a gente observa ao longo da história brasileira é justamente a diplomacia tentando manter essa estabilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos notado nos últimos meses uma diplomacia, e principalmente o próprio presidente Lula, dando declarações acerca das problemáticas do regime de Nicolás Maduro, que todos nós sabemos que não é um regime democrático, que persegue a oposição, que prende outros membros da sua oposição. Então, há uma natural preocupação com a democracia, com o sistema venezuelano, que está longe de ser uma democracia. Ô, professor, deixa eu aproveitar o senhor aqui na Jovem Pan para perguntar sobre a eleição nos Estados Unidos. Dias de reviravoltas. Por enquanto, a vice-presidente da República dos Estados Unidos não foi confirmada ainda como candidata, mas ela já se coloca como candidata. O senhor acha que esse anúncio deveria ser feito imediatamente ou o país deve esperar, os democratas especificamente, devem esperar todo o rito até o meio de agosto? Isso faz alguma diferença nesse jogo eleitoral? Hoje saiu uma pesquisa que mostra um empate técnico entre os dois. Olha, normalmente há essa espera, né, ali, se eu não me engano, é dia 16 de agosto, né, que vai ter realmente a oficialização. O que a gente nota é que as principais lideranças do Partido Democrata, né, como, por exemplo, Bill Clinton, Hillary Clinton, a Nancy Pelosi, né, que é um dos grandes expoentes ali dos democratas, né, eles têm já enfatizado a Kamala Harris como a candidata realmente do Partido Democrata. Então, a gente vê todo o partido já praticamente deixando certo essa questão da Kamala Harris. E uma questão muito importante, né? A gente notou, por exemplo, no atentado contra o Trump, que as pessoas democratas não mudaram de campo, né? Não passaram a votar nos republicanos. As pesquisas têm indicado, né? E agora, com a saída do Joe Biden, não necessariamente também, dificilmente, aliás, os republicanos votarão nos democratas por conta da Kamala Harris, né? Porque o país está muito polarizado realmente. Então, dificilmente vai haver uma grande mudança. O que a gente tem como previsão é que realmente vai ser uma disputa muito apertada,
né, em torno ali de 1, 2% praticamente, e quem vai decidir a eleição, novamente, serão os estados pêndulos, né? Os 4, 5, 6 estados pêndulos que a cada eleição vão alternando as suas preferências. Então, sempre a decisão acaba sendo nesses estados. Então, vai ser uma disputa muito acirrada e dificilmente a gente vai ter realmente como saber quem vai vencer há tanto tempo antes das eleições. Professor de Relações Internacionais, cientista político Bruno Pasquarelli, muito obrigado, professor, mais uma vez pela gentileza de nos atender e bom descanso, até a próxima. Eu que agradeço o convite, Thiago, um abraço, até a próxima. Obrigado.